Esperando o pessoal chegar aí. Boa noite, Campanha, Zuzu, Giza, Araci. Boa noite, GG. Boa noite. Você pode ir chamando aí os seus contatos que ainda não vieram, né? Para o pessoal chegar junto. Boa noite, Pastor Carlos, Marcelane. Pessoal, essa semana a gente vai fazer live todos os dias, né, para conversar com alguns convidados. Então, hoje, amanhã, quinta e sexta, né, a gente vai cada dia receber um convidado para conversar sobre um tema diferente. Hoje a gente recebe o GG, né, para falar um pouquinho sobre missão, sobre a atuação dele como missionário, sobre o que Deus tem feito na vida dele, da Loenes, né, sobre essas coisas que estão acontecendo no mundo e como isso tem afetado a, a atuação dele, né, de alguma forma. Ouvi informações também sobre a questão familiar, como que anda a Loenes, como tem andado as coisas por lá. E, claro, uma palavra de encorajamento e desafio para nós, para a gente continuar firme na missão, investindo em missão, orando por missão, apoiando missão. São essas as coisas que a gente vai conversar hoje. Eu espero que seja um tempo precioso para você, né, que a gente desfrute disso. A gente vai ter a conversa com ele agora, ao vivo, né? E o vídeo depois vai estar disponível Facebook, no nosso YouTube, né? A partir das 8 horas da noite vai estar lá no YouTube também. Para que você possa assistir uma repetição. Olha o homem aí. Opa, tô deitando que tô recarregando ele. Ah, tá. Não tô conseguindo abrir no computador, tá em preto aqui a tela. Ah, mas você ficou de lado, viu? É? É. Como é que eu vou fazer? Aê, agora sim. Eu tenho que ficar segurando ele, porque a bateria tá indo pro pau. Sabe que eu consigo? Porque, olha, como é que tá a minha tela? Ah, entendi. Eu nunca usei a live pelo computador, não. GG, eu tô me ouvindo aí. Você consegue pôr um fone? Um fone? Deixa eu ver aqui. Eu só tenho um fone aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Boa noite, Oséias, Zairan, Paula, Zé Santana. Isso, é porque o GG tá sem fone lá. E assim que ele colocar, eu acho que vai melhorar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Só um minuto. Tô colocando o fone aqui. Ok. Pronto. Agora tô ouvindo. Ó, agora sim, hein? GG, acima de tudo, primeiro, seja bem-vindo. Feliz aniversário para você, né? Fez aniversário esses dias. Meio século de vida, né? Parabéns para você.
Deus continue te abençoando. Antes da gente falar sobre a missão, sobre a atuação em si, a coisa mais importante que a Tá gente ruim tem é aí. a família. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí Agora sim. sobre como você tá, como tá a Loenes, como tá a saúde de vocês, como que tá o andamento do tratamento dela, como é que está sendo aí a caminhada de vocês nesse tempo, desde que a gente se viu pela última vez? Então, boa noite, né? Aqui ainda é boa tarde, que aqui é uma hora a menos, aqui são 17 horas, e aí já são 18, né? Então é boa noite para vocês. Muito feliz de estar aqui com vocês, de participar desse momento, né? Ontem eu falei com o pessoal lá do Rio, numa live com a igreja lá de Campo Grande, que uma das oportunidades que nós temos com a pandemia é de termos mais contatos, né? Ter mais live, ter muita oportunidade de conversarmos, né? Isso é muito bom. Então, aqui a Loenes vai caminhando bem, está naquele quadro ainda neurológico de muita confusão mental. As lesões, a gente tem feito exames, essas lesões no cérebro causadas pelos AVCs não retornaram, né? Graças a Deus. A medicina diz, diz que não haverá assim melhoras, né? Essas lesões elas vão ficar do jeito que estão. O médico lá de Cascavel diz que há a possibilidade de haver piora, né? E realmente a gente está vendo paulatinamente na questão da memória dela uma piorazinha, né? Hoje ela não pergunta tanto dos pais. Só quando a gente mostra foto, eu estou tentando mostrar foto sempre para ela, para ver se ela mantém um pouco. O vínculo assim de casamento, ela sabe, né? Tem uma consciência de que nós somos casados, mas não existe aquele vínculo, aquela questão assim sentimental mais, né? Por causa das lesões, isso foi tirado, né? E de vez em quando, assim, a gente tem algumas quedas, né? Algumas pioras, pressão. Anteontem mesmo a pressão dela estava 8/5, 9/5. E Meu aí Deus. é hora da gente ficar assim, alerta, né? Ficar sempre assim alerta e às vezes passar a noite acordado para poder vigiar, né? Até que dessa vez não foi preciso passar a noite acordado. Ela estava com a pressão baixa, mas aparentemente assim a cor, ela não estava pálida, estava bem. Então a gente ficou mais tranquilo. Mas acordando sempre para dar uma olhada. Outra noite eu tive que ficar assim até as 4 horas acordado para vigiá-la, porque ela estava com a saturação abaixando e a pressão abaixando, né? E a glicose é 424. Jesus. E é outro desafio com elas é a glicose, porque o médico cada vez mais está aumentando a insulina, né? Ela toma 2 insulinas diferentes de manhã, uma no almoço e 2 de novo no jantar, né? Antes e depois da janta. Então essa insulina, essa glicose dela está sempre ficando alta. Hoje, né? Não vou falar nem milagrosamente, porque o número que estava ainda é preocupante. Chegou a 50, né? Mas 50 é muito preocupante porque É o limite da a base. hipo, né? É a hipo, né? Então já é complicado. E aí depois que ela tomou o café foi para 180, né? Nossa. Então a glicose dela é assim. Então, assim, eu costumo dizer que ela tá bem, mesmo com todas as dificuldades, mas ela tá estável, né? Ela não tem tido nem mais espasmos, aquela coisa de ficar puxando assim ó, a boca, ela não tem mais, graças a Deus. Glória a Então a Deus. gente fala que ela tá bem, mas com essas ressalvas, né? Ela tá estável, Eu né? tô bem, é. Eu, graças a Deus, estou bem, tô animado sempre no Senhor, firme, mesmo com essas dificuldades. Eu não tenho
tendo também tempo para ficar parando e ficar, ah, meu Deus, como é que vai ser, né? Essa fase eu já passei, né? Nos dias de Cascavel eu já passei por essa fase e Deus me deu segurança de ter e tranquilidade nisso aí. Então assim, levar a termo o que precisa ser levado, ter o cuidado que precisa ser cuidado e fazer a obra de Deus, né? Meu Amém. ministério, como diz um amigo meu ministério principal, né? É, é minha esposa, né? Meu ministério principal é minha esposa. E aí eu tenho meu trabalho também que para desenvolver que a gente vai conciliando essas duas coisas e graças a Deus tem dado certo. GG, é bom saber que, né, apesar das dificuldades, né, ela está sendo muito amada, bem cuidada por você, né? Você tem uma cuidadora que colabora com você também, né? Então, eu tenho uma cuidadora das 7 da manhã até as 3 e tenho uma das 3 até as 7 da noite. Sim, então, Isso de segunda a sexta. Sábado, só de 7 às 3. aham. Aí, fim de semana, de 3 horas do sábado até em diante, aí sou eu que cuido. Diretamente, né? Não, e Deus tem dado força para vocês e a gente Amém. que está acompanhando de perto, né, fica aí vendo como Deus tem te revestido de força mesmo, de coisas é, do dia a dia, emocional, espiritual, e a gente louva a Deus por isso que Ele tem feito aí por você, Amém. né, e que Ele continue cuidando da sua vida, da Loenes, da saúde de vocês. A gente sabe que, mesmo em dias maus, a gente pode confiar que existe um Deus soberano que continua cuidando de todas as coisas, né? Amém. E a gente tá em paz em relação a isso. GG, para quem não conhece, deixa eu falar, o Egeilson é um amigo nosso de Caratinga, ele é membro originário lá da Segunda Igreja Presbiteriana de Caratinga, é missionário entre os indígenas aqui no Brasil, na missão Kaiowá, que fica em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele atuou também em Guaíra, no Paraná, onde estava iniciando lá um projeto com apicultura e tudo mais, até que veio a enfermidade da Loenes e ele precisou voltar para o Mato Grosso do Sul e mora lá na missão, onde o Ogeilson atua com a capelania do Hospital Indígena da Missão, né, o Hospital Evangélico da Missão Kaiowá, Uhum. tem um instituto bíblico para treinamento de líderes indígenas. E o Egeilson hoje, então, ele mantém esse trabalho no hospital. O Instituto Bíblico ele vai falar para a gente aí sobre como é que estão as aulas e tudo mais. E o projeto no Paraná está andando, e a ideia do projeto também era estar implementando lá no Mato Grosso do Sul, que é onde ele está agora. E aí, como a gente está nesse tempo de pandemia, a pergunta é simples, GG. Como anda o projeto? O que é que você tem conseguido desenvolver, se é que está sendo possível desenvolver alguma coisa nesse momento? Então, essa pandemia trouxe assim um desafio muito grande, né? Eu não posso entrar na aldeia Olha. diretamente porque eu tenho uma restrição da FUNAI, né? Aham. E uma restrição federal e uma restrição municipal. Uhum. Porque quando chegou o primeiro caso, pulou por 10 casos e depois pulou para 30 casos. E nós tivemos semana passada, essa semana, um óbito, né? De uma jovem dos 25 anos aproximadamente. Isso numa Que única era, aldeia? na aldeia aqui próxima, aqui, que a gente chama de Jaguapiru, né? Aham. E aí, interessante que eu estava, há uma semana de que houve a restrição, eu estava lá na aldeia, que o projeto que a gente está abrindo é numa outra aldeia um pouquinho mais distante, mas bem mais, com situação mais precária. Então a gente estava abrindo lá, começando a fazer uma reunião com famílias, indo de casa em casa. Já tinha acho que umas 4 ou 5 famílias querendo a apicultura. E eu falei assim, então na terça-feira que vem nós vamos ter a primeira reunião. E aconteceu que no outro dia, provavelmente bem assim, no outro dia já houve a restrição.
E aí houve a primeira restrição, né? E aí Aham. eu fiquei, eu vou, não vou. E daí a pouco a FUNAI federal restringiu. Falei assim, agora a PMT orientou que não entrássemos, né? Quem Sim. tivesse na aldeia, se pudesse sair, que saísse. E aí ficou parado, né? O pessoal às vezes fala, reclama, ó, você não foi lá mais, mas eu não posso entrar, né, na aldeia. A gente tem tanta dificuldade com pessoas que não querem saber do evangelho, autoridades, que se a gente entrar e tiver algum, já mesmo que já esteja contagiado por Covid, eles já vão falar, tá vendo? O missionário foi lá levar Covid pra turma, né? É, E a gente sabe que o sistema imunológico deles é muito mais fraco do que o nosso. Então eu posso passar por o Covid e ter, como o nosso presidente disse, né, ter uma gripezinha, né? sim, Mas eles podem passar, pegar de mim, por exemplo, e não ter uma simples gripe. E entendi. pode levar a óbito eles. Então a gente tem esse desafio. Então, na fase de contato com as famílias, a gente chegou e teve que parar. Essa é a primeira parte do projeto, né? Sim, E o hospital, eu tive que também não parar, mas fazer ter um cuidado redobrado, porque a Loenz, ela é grupo de risco, né? sim. Ela está no grupo de risco. Tem diabetes, problema neurológico. Então, a gente está tendo que se resguardar mais. E, assim, pouco às vezes. E só com o grupo, né? Na verdade, eu estou trabalhando já tem um tempinho só com o grupo de enfermeiros, para poder dar discipulado para eles. Interessante, assim, quando eu vim a primeira vez, eu trabalhei geral com o hospital, né? Mas dessa vez, quando eu voltei, eu vi que a necessidade maior são os funcionários. Os funcionários, são os profissionais. Sim. Porque eu vou chegar ali, vou ficar ali talvez umas 2 horas, 3 horas, mas eles ficam o dia inteiro com o paciente. E eles têm que estar habilitados, os crentes, né, a orar, a ensinar a palavra. Então, esse tem sido o meu trabalho de dar ensinamento na área de, por enquanto, de vida cristã, caráter cristão. Depois nós vamos passar fazer alguns ensinos de doutrina, né? Sim. Um treinamento doutrinário com eles. E o Instituto Bíblico, as aulas foram suspensas semana passada, porque como assim pipocou de casos na aldeia, então a diretoria, a direção do instituto e da missão resolveu por bem separar com as aulas. Então, assim, alguns professores vão mandar trabalhos no meu e-mail, como eu sou o secretário do Instituto, e Aham. eu vou repassar para eles. Aqui no Instituto eu trabalho como secretário, dando um apoio na área acadêmica, material, impressão, e eu estou montando um sistema Olha só. que informatize a escola, né? A gente vê muita coisa aqui, muito papel, e não vê nada informatizado, nada que automatize o trabalho lá. Então a gente Sim. está. Eu estou nesse período de quarentena, eu estou aprendendo uma nova linguagem de programação, né? Para poder fazer da forma melhor, né? E aí esse aprendizado vai servir para outras coisas no campo também, né? Montar outros sistemas para o campo, para missionários. O meu alvo é fazer um sistema de controle financeiro, orçamento para os missionários. Ó, que coisa boa. São esses três projetos. Então aí, ó, você que tá acompanhando a gente agora ao vivo, ou que vai estar acompanhando pelo YouTube depois, se quiser bater um papo com o GG aí nessas áreas que ele está atuando, se você entende de abelha, se você entende de computador, se você entende Vai me ajudar muito. de enfermagem, procura o GG e se oferece aí para dar um suporte para caminhar com ele. Mas é interessante, né? Eu preciso, Pode falar. eu preciso muito de ajuda em material assim didático para linguagem de programação, né? Eu estou estudando Python.
Mas se alguém tem alguma coisa melhor, que seja melhor, tenha mais material, eu estou aberto a mudar de opinião, entendeu? Bom demais. Assim, é bom ver como que, mesmo em tempos assim, né, onde as coisas poderiam falar, estacionou tudo, pelo contrário, você tem sido movido o coração por Deus aí para desenvolver o negócio em outras frentes, em outras áreas, né, e uma Uhum. visão ampla daquilo que Deus pode fazer aí, né, através dessa nova tecnologia que você vai inserir. E aí você vai poder, de alguma forma, somar aí nessa parte do Instituto, né? E esse contato com os funcionários também, né? Que é algo muito importante, né? Às vezes a gente pensa na capelania primariamente no aspecto do enfermo, mas essa ideia de dar o suporte também para os profissionais é algo muito bom, né? É importante, né? O Campanha tá falando aí nos comentários aí que ele Java e Delphi, mas o futuro é Ah, Python Fidel. mesmo. Estamos aí, então, né, se Deus quiser, levantar a gente para essa parceria. Ô, GG, e como então, né, a sua atuação ministerial junto ao indígena nesse momento? Porque a gente aqui em igrejas urbanas, a gente está fazendo live, e a nossa visão, tem gente que pensa assim, não, índio não tem acesso a nada, e tem gente que fala assim, não, índio está andando de Hilux e mexendo no iPhone 10. Então, deve ter live lá também para o indígena. Então, como está a sua atuação hoje? Você consegue mesmo à distância? Ah, não, lá na tribo eles têm acesso à internet, eu consigo, nem que seja bater um papo no WhatsApp aqui com algum irmão que está lá. Como que está a sua atuação na aldeia hoje? O fato de ter fechado a sua ida presencial encerrou e você não consegue nada mesmo, ou você consegue ter esse mínimo de contato? Então, aqui nós temos assim, nós temos os evangelistas, obreiros, pastores, né? Que Aham. cuidam das congregações. Como eu tenho essa questão de cuidar da loja de fim de semana, então eu não peguei nenhuma congregação para cuidar. E aí, para Sim. não entrar no campo deles, então eles têm feito, mandado áudio, não sei se tem feito lives, né? Pelo menos aqui na área de Dourados, não. E a Mambaia, os missionários da Missão Kaiowá, eles têm feito lives até. Eles têm celular e às vezes tem até melhor do que o nosso, né? Porque né, eles estão perto do Paraguai também, né? Então tem condições de comprar coisa melhor e mais barato. Isso é uma realidade deles, né? Sim. Então eu tento. A minha atuação nessa questão é quase zero. Assim, eu tenho trabalhado com os que vêm aqui no hospital, Aham. ou do instituto, ou os que eu encontro pela rua, bêbado, eu paro às vezes para tentar conversar. Usando de tecnologia, eu não tenho usado muito, porque os que eu conheço, eles estão sendo ensinados através dos pastores e evangelistas nas Entendi. congregações, via lives, via áudio, né? Tem um pastor aqui, pastor Silas Procópio, ele cuida da primeira congregação aqui Aham. da igreja indígena, né? Então ele manda áudio direto para eles, manda para nós aqui também para a gente acompanhar. Então, para não entrar no campo deles, a gente precisa Agir ficar, com né, um pouco, sabedoria. tem Isso. que cuidar com isso aí também. E a parte e eu faço essa pergunta justamente por isso, né? Porque a parte da apicultura ela é muito de mão na massa, né? E como você ainda não tinha Hum, sequer implementado ainda, não tem muito o que fazer nesse nível de acompanhamento lá. E aí eu isso está me dando, aham. isso tá Aí, me dando também um tempinho a mais para eu começar a confeccionar as caixas de abelha, né? Porque é eu aham. mesmo que faço para baratear o custo. Você é marceneiro também, GG?
Tô dando a de marceneiro aqui. Eita, Jesus, bom. Mas, e no Paraná? Tem alguma coisa do projeto lá ainda ou a sua vinda encerrou o processo lá? Como é que ficou? Não, até a pandemia eu tava indo uma vez por mês Ah, lá. você ia no Paraná. E estava visitando uma das aldeias. Eu estava visitando antes umas duas, mas depois eu direcionei as minhas idas, o meu esforço mais para uma aldeia que ainda não tem nada lá, né? O Uhum. pessoal nem é muito fã de crente. Mas o cacique ficou muito meu amigo. E aí eu tenho levado o Caixa de Jataí, batido papo com eles. E aí ele tá bem aberto, né? Agora, eu até conversei com ele há um mês atrás, olha, eu só vou poder ir assim que liberar a entrada na aldeia. Aí ele falou assim, não, tudo bem, assim que der você vem pra gente continuar o trabalho. E Dourados aí da tá sendo Guaíra assim. é perto? Ah, não é muito longe não, não é muito perto não, dá mais ou menos uns 300 quilômetros por aí, É né? quase Valadares É Belo Horizonte, mais ou menos. isso, isso. E aí desprende, né? É um pouquinho de tempo, cuidado nas estradas, porque o povo aqui, as estradas são boas, mas o povo aqui é meio maluco. Anda Eu bem? lembro que não, eu tava indo a última vez, e aí tava um caminhão, uma carreta quase que parada na estrada, e aí e a outra vindo o meu sentido, né? No mesmo lado que eu tava vindo na minha mão, e tava vindo. Aí eu fiquei, olhei assim, mas esse cara vai vir, né? Eu desviei, na que eu desviei, ele passou igual um louco assim, tirando o fino de mim. Isso é Jesus só amado. Jesus mesmo. Então tem que redobrar a atenção, né? Tem que ter muito cuidado, É. né? GG, uma das coisas que tem a ver, né, também, e que é importante a gente pensar, nesse período agora, a gente tem aí muita coisa parada, pessoas perdendo emprego, igrejas sendo afetadas aí no aspecto da sua arrecadação e tudo mais. Como isso tem afetado o seu sustento, o seu projeto, seus parceiros continuam firmes com você, você tem perdido parceria, ganhado parcerias. Como que está essa parte hoje aí de dizer, olha, a gente está precisando, está sempre precisando de novas parcerias para ampliar, né? Mas não, Deus tem, Hum, tem cuidado e a gente tem conseguido caminhar de maneira digna e tal, ou a pandemia também nos atingiu nisso, nosso sustento está ficando prejudicado. A Gisele está entende? falando aí que Deus desvia caminhão e facão do GG. É verdade, né, GG? Pior que é, meu. Até facão. Até facão, meu amigo. Não é brinquedo, não. Jesus. Mas é. Deixa eu concentrar aqui que eu perdi a concentração da pergunta. É sobre a questão financeira. Ah, tá. Então, eu tenho visto, assim, algumas perdas de pessoas esporádicas, Aham. entendeu? Mas as igrejas que mantinham continuam mandando a mesma quantidade. Uma ou outra que às vezes atrasa mais, mas isso é uma questão que eu entendo, e o dia que alguma falar que também que não tem condições, eu vou entender porque a situação é uma situação difícil que nós estamos passando hoje, né? Mas graças a Deus não tenho tido muita queda, né? É claro assim que eu não tenho também tido um valor assim que eu possa investir mais no projeto, né? Comprar mais material, madeira, algumas ferramentas. Então eu passei assim um arroxo por causa da minha viagem que eu fiz para Minas, que era uma necessidade emergente para eu poder sair e descansar, mas era uma situação que estava meio assim, né? Já enforcando. Então, agora eu tô saindo desse arroxo e eu tô vendo assim que não teve muita mudança, mas foi mais essa questão de uma viagem que eu tive que fazer e eu não tinha muito assim. Graças a Deus, na minha vida, teve um irmão que
aí até de Valadares que me chamou e me deu uma oferta, que essa oferta me salvou minha viagem, né? É o que Deus levantou esse irmão e me deu. Mas assim, eu não tô vendo muita mudança não, Maicon. Graças a Tá, Deus. tá, graças a Deus, teve uma mudança ou outra que retirou, mas ontem, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal da SAF do Rio, então depois, no particular, uma irmã falou assim, ó, eu vou te ajudar com pouco, mas eu vou te ajudar todo mês. Então são algumas parcerias que aparecem, ou outras saem, mas as igrejas têm mantido fiéis e, graças a Deus, no meu sustento aqui. Graças a Deus. E se você está assistindo a gente, você é parte de uma igreja que quer sustentar um missionário, que quer participar de um projeto missionário, você procura o GG aí também, tá? A Geirson Ramos. Você vai achar ele aí no Facebook, no Instagram e falar assim, ó, eu sou da igreja tal, eu quero ajudar a sustentar o seu ministério aí, vai ser bem-vindo. Comprar madeira, fazer caixa de abelha, ajudar aí também nesse aspecto das cuidadoras paloenes, medicamento para ela, tudo isso está Hum, envolvido, né? A família do missionário, ela é importante também, eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes a gente pensa assim, ah, vamos lá, estão investindo no projeto. Não, estão investindo num todo, né? Tem uma no pessoa, todo. né? Nós estamos, ao mesmo tempo que a gente está sustentando o projeto, nós estamos cuidando também do missionário na casa dele, da família dele. Então fica aí o desafio para você que às vezes fala, não, eu quero fazer uma contribuição como pessoa física. Eu, Michael, mensalmente quero mandar. Ou eu quero ir lá para a minha igreja e estimular pessoas a participar, né, para a gente poder estar sempre engajado aí, né? A nossa igreja, graças a Deus, além de você hoje está participando de outros projetos no Oriente Amém. Médio, na África, Glória a Deus. e a gente tem sempre falado sobre isso, da importância de É uma igreja benção. ser missionária, né? A gente está pregando em Atos esse mês aqui na igreja. Domingo que vem eu prego em Atos 13, que é o início da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, né? E então muito interessante também a gente ter você aqui com a gente nesse dia, que nos faz lembrar grandemente desse aspecto missionário, à distância da igreja, né? Você é nossos pés aí, é nossa garganta aí pregando e ensinando e cuidando de pessoas, né? A gente se torna participante de um ministério através da nossa oração e do que a gente pode contribuir com você também, né? Agora, GG, para a gente falar um pouco, é, bem focado aqui para as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem aí você fazendo o seu trabalho, e a pessoa pode agora estar assistindo e falando assim, nossa, eu admiro um missionário que está lá, que está com a família dele e tal, tá fazendo esse ministério, desenvolvendo esse trabalho. E a pessoa, às vezes, fala, eu também queria me envolver com missão, mas só que eu já estou aqui na minha cidade, já tenho meu trabalho, eu já tenho meus meninos tudo na escola, eu não tenho como ser missionário, eu não tenho como fazer nada. Ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, a gente só fica dentro de casa, a gente não encontra ninguém. Como é Uhum. que eu vou ser missionário? O que você diria para uma pessoa dessa, GG, para encorajar os nossos irmãos a também fazer missão onde eles estiverem, né? Falando você que tem a experiência aí de campo, você já tem uns 15 anos de missão já, contando o tempo da Igreja Batista? Eu comecei em 2008. 13 Ao anos, primeiro campo, né? sim. Primeiro campo. Antes disso ainda teve o treinamento, né? Coisas assim. Teve 2002, né? Começou meu treinamento. Aí 18 anos, né, nessa caminhada, então você tem também muito a contribuir com pessoas que estão aí no seu dia a dia, que querem de alguma maneira também se envolver com a obra que Deus está fazendo no mundo e que às vezes não se sentem preparadas, não sabem nem por onde começar. E uma palavra de Uhum. alguém que está aí, como o Elson disse, está na frente de batalha, pode ser muito encorajador e esclarecedora para essas pessoas. Então, dá para a gente uns conselhos aí para como eu posso ser um missionário também aqui na cidade e nesses tempos de pandemia que parece que está mais difícil, né, a gente encontrar as pessoas. É. Eu lembro de uma fala do reverendo Ronaldo Lidório, né?
ele fala, ele, ele fala ainda, né, que ele tá vivo. Ele fala que se você não pode ser um missionário na sua casa ou na sua igreja, você não precisa ir para longe também. Porque se você não é um missionário na sua igreja e na sua casa, você não vai ser um missionário longe. Mesmo que você faça todo o treinamento que tiver no mundo, você também não vai estar habilitado para fazer. Então, a primeira coisa que eu falo é, principalmente nesse tempo de pandemia, é aproveitar para cuidar cuidar mais ainda, né? Daqueles que estão mais próximos e que talvez já tinham até dificuldade de frequentar cultos, que às vezes ia num culto hoje, faltavam uns 3 semanas, ia num outro dia, né? É, e que tinha essa dificuldade, né? De contato presencial com a igreja. Eu creio que tem algumas igrejas, acho que a sexta igreja também já está começando alguns cultos, né? Sim. Então, essas pessoas, elas vão continuar tendo as mesmas dificuldades. Então, uma boa oportunidade é você poder trabalhar com essas pessoas. Você que está na sua casa e, eu não sou missionário, mas você pode ser um missionário, auxiliando essas pessoas, tirando o medo, né? Outro dia eu estava com alguém falando, olha, fulano de tal, falando para alguém, né? Você, você trabalha o dia inteiro, mas tem dificuldade na igreja porque tem medo do Covid, né? Então a pessoa trabalha o dia inteiro, né? Mas não vai na igreja porque. Então precisa de alguém para poder tirar esses medos, para poder auxiliar, exortar de modo carinhoso, né? De modo amoroso. E isso aí é papel da igreja, não é o pastor que realmente tem que fazer isso. Ô, boa noite, Saulo Soares. Tá me dando boa noite aí. Boa noite, Ah, gente. boa noite, Saulo. Seja bem-vindo. Mariane De chegando também. Saulo. Então, se quiser entrar e me dar boa noite, eu não tô conseguindo ver esse aqui não, tá? O nervosismo é grande. O nervosismo é grande aqui, né? Então, é preciso cuidar dessas pessoas. E não precisa colocar a mão, né, as coisas nas costas do pastor. Não, é o pastor que tem que fazer isso. Não, o pastor te dá habilidade, habilitação para poder fazer isso, né? Você tem autoridade bíblica para poder fazer isso. Então, a primeira questão é fazer isso, né? Tá com os mais próximos. A segunda conselho que eu dou é estar atento às notícias relacionadas aos campos. As redes sociais aí tá aí fazendo muito bom uso, né? As pessoas estão fazendo muito bom uso nessa questão de divulgação, necessidade de igrejas, necessidade de missionários, de pessoas. Então você precisa, como um bom missionário local, vamos dizer assim, entre aspas, você precisa estar atento a essas necessidades. E a gente precisa ficar sempre atento às necessidades, principalmente das nossas agências missionárias. Outro dia a UMP Nacional fez aí uma coisa maravilhosa, né? Uma live solidária, e aí o pessoal ofertou, né? Para aqueles missionários que estão lá no Oriente Médio ou lá no exterior, que o dólar subiu e não tem. Pessoa perdeu, tem gente que perdeu 40% do sustento, né? Então a gente precisa estar atento a essas questões. É gostoso estar em casa, né? A pandemia está fazendo estar dentro de casa, e não tem tanta preocupação assim com questões de casa, de fazer isso, de ter que fazer aquilo, mas Não, você precisa ter a preocupação. o Jackson tá chamando você aí, ó, filhotinho do papai. Esse, esse te ama, Ah, viu? papai! Ô, papai, faz eu pagar mico, não, papai. Então, a gente precisa estar atento a essas necessidades. E o conselho assim que eu dou, eu coloquei em terceiro lugar, mas em cada ponto desse tem que ter orar, orar e orar, né? A gente sabe que as igrejas que sustentam os missionários têm tido dificuldades. Quando começou isso, eu pensei, nossa, meu Deus, a coisa vai dar uma quebradeira total aí, porque o pessoal que não vai na igreja, não tem culto porque não pode ir, eles pensam também que a igreja não tem seus alvos, seus projetos, né? E aí deixa de contribuir, dízimo, ou que seja ofertas. E aí o campo missionário local e o campo missionário distante vai sofrer com isso, né? Então nós precisamos orar e ter certeza que quem sustenta tanto missionários como igrejas é o Senhor, né? Então
o nosso recurso tremendo e maravilhoso é a oração, né? Às vezes a gente fala assim, agora o único recurso, o último recurso é orar. Não, orar é o recurso, né? Então a gente precisa orar para Deus sustentar essas pessoas, né? E graças a Deus eu tenho tido um sustento que me ajuda a cuidar da minha esposa, a cuidar de mim, a cuidar do meu trabalho, né? A ter os cuidados que precisa ter. Mas tem pessoas que perderam o sustento 40%, gente. Tem pessoas que vão. Esses que a gente tem um grupo que a gente não pensa neles, né? Aqueles que vão para o seminário. Ah, isso aí não é missionário, não é pastor, né? Não é nada, vamos dizer assim, entre aspas. Mas eles são futuros pastores e missionários que estão necessitando de ajuda. A gente tem que estar aberto e orar por eles também. Esses 3 conselhos básicos, né? Preocupar com aqueles que estão mais próximos, estar atento com as nossas redes sociais, as necessidades das agências, das igrejas, dos missionários, e orar. Orar por isso tudo aí. Clamar a Deus que essa pandemia cesse, né? E a gente retorne no nosso trabalho. Eu creio que não vai ter normalidade mais com isso tudo que tem acontecido, mas que a gente vai estar um pouco fora do risco e poder congregar de novo, estar junto novamente, né? Presencialmente. E assim, é algo essencial mesmo, né? Essa ideia que você fala de ter uma preocupação com os de perto, né? Quando a gente fala em termos de missão, você fala a palavra missionário, ninguém pensa em si, né? As pessoas normalmente vão automaticamente, se ela te conhece, ela fala, é o GG que é missionário. Né? Enquanto você diz, não, tem gente aí ao seu redor, tem crentes que estão desviados, tem pessoas na sua família que não são cristãs, tem os amigos que estudam com você, que trabalham com você que não são cristãos, e se o seu campo é entre os indígenas, o campo dos membros da igreja é nos lugares que eles estão, né, na atuação. E por outro lado, essa ideia que você coloca da oração como algo muito central, né? Porque às vezes a pessoa fica só naquela, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade, e se eu falar e a pessoa não aceitar, e se eu falar e a pessoa ficar brava comigo, ora, né? Vamos orar para Deus. O senhor sabe os motivos do meu coração, o senhor sabe que eu quero a expansão do seu reino, o senhor sabe que eu quero pregar, tira os meus medos, me dá capacidade e ajuda eu a não levar umas pancadas. E se alguém se alguém correr com um facão pro meu lado, segura a mão dele. É igual. Creio que Deus vai segurar. Eu lembro. Pra quem não. Eu lembro, Maico, que. Eu lembro que eu tava aqui na aldeia mesmo, na última vez que eu tava aqui, ensinando um grupo de adolescentes, né? A evangelizar. E aí eu falei assim, vamos agora fazer a prática, vamos pra aldeia aí. E aí saímos na aldeia. E aí uma irmã, a menina falou assim comigo, ô GG, tem a minha tia ali, mas ela vai bater, ela vai bater na gente se a gente falar. E aí eu falei assim, ó, primeiro, nenhuma dor é maior do que a dor que Jesus Cristo sofreu, né? Então, pode ficar tranquilo. E segundo, ela não vai ficar com raiva de você mais do que um mês, por você falar, ensinar a palavra de Deus. Então pode ir, você ter medo não, né? É a mesma coisa. Eu vou com medo de falar com a pessoa, exortar, né? Dar uma exortação com medo que a pessoa ficar brava, né? Eu já tô sendo assim, já tem alguma coisa errada aí com a minha fé, né? Não, eu preciso ir e crer que Deus vai direcionar isso aí. E se a pessoa ficar com raiva, vamos exortar ela para não ficar com raiva, né? Gente, para quem está assistindo aí e não conhece essa história do facão que a gente já mencionou umas 2 ou 3 vezes aqui, o GG teve um episódio, né, em que tentaram agredi-lo lá usando um facão e por um milagre de Deus o facão não chegou nele, né? Deus travou o negócio lá que foi preservado, né, GG? Foi. Me vi no meio de... Tem alguém me perguntando alguma coisa aqui. O Elson. Seu projeto com índios ou depois você pretende mudar? Ó, meu irmão,
eu tenho no meu coração que eu nasci para trabalhar com indígenas. Se o senhor mudar isso depois, aí vai, né, vai ser com ele, né? Ele vai providenciar tudo que for preciso de novo para poder mudar. Mas meu coração hoje é com indígenas. Às vezes as pessoas falam assim, por que que você não vem morar aqui perto? Trabalha aqui. Eu disse, não, meu trabalho é com indígenas, né? Quem sabe um dia, que se for a vontade de Deus, né, ele me mande para uma aldeia aí, né, Krenak, alguma coisa. Isso aí é Deus é que manda, né? Por enquanto a direção é aqui. O Elcio fez outra pergunta interessante mais em cima, Eu GG. não vi, É a não questão consigo ver. da prevenção aí entre os indígenas, se eles estão se habituando com esse negócio de máscara, álcool em gel, se não estão preocupando com isso, como é que tem sido para eles aí? Rapaz, prevenção em relação a eles é muito complicado. Porque, olha, a questão cultural deles. Eles estão em casa, vou lá visitar meu parente, meu irmão, meu tio, minha mãe, meu pai. E eles vão. Não faz Aí chega lá, tem um isolamento, não. tereré. Chega lá, tem um tereré, né? O que que é o tereré? É aquela Bebida. que se toma gelado, é como se fosse um chimarrão, né? Só que gelado. E é compartilhada a bomba. É uma bomba só para cada boca, né? Então, você já vê aí a questão do contágio, né? É, E aí alguns já estão mais assim orientados, mais instruídos, estão cuidando com máscara. É, Aí, por exemplo, o governo também não ajuda muito, porque aqui, eu moro aqui do lado da escola indígena. Aí outro dia chegou dois carros, dois caminhões com cestas básicas. Aí o que aconteceu? Foi lá na aldeia, vem aqui na escola que tem cesta básica. Aí o que aconteceu? Aquele filão que saía da nossa, escola e ia lá do outro lado da rua da missão. E todo mundo junto vai ser, como é que faz isolamento, né? Outro dia tava um indígena, mano, com uma mensagem, né, no WhatsApp, na rádio, e falando, gente, vocês estão mandando a gente fazer isolamento, mas como é que a gente vai fazer isolamento sem ter comida, né? Sem poder correr atrás de comida, sem ter dinheiro para fazer essas coisas. A gente não tem, por exemplo, saneamento básico aqui, né? Você vai ficar dentro de casa, de cara com esgoto, né? A céu aberto. Então tem muitas questões assim que culturais, ambientais, né, que forçam eles a não fazer esse isolamento. sim. Alguns estão usando máscara, né? As pessoas com mais assim conhecimento, instrução, tem máscara. Poucos têm álcool em gel, né? Hum, Às vezes você vai no comércio, tem álcool em gel, então usa lá no comércio. Mas você chega em casa, nem sempre você tem. Um álcool em gel é 25, 30 reais. Quem que vai? Indígena que tá dependendo de cesta básica, que vai pedir, vai comprar álcool em gel, né? sim. Eles vão comprar comida. Tem duas perguntas que foram feitas aqui, mas que você já respondeu. Se tem caso de Covid, o GG disse pra gente que já teve 30 confirmados e um óbito até lá na Com aldeia, óbito. né? E sobre o Uhum. hospital, o que o Josué pergunta, né? Existe o hospital da missão, que é onde o GG atua lá com a capelania, trabalhando com o discipulado dos profissionais de saúde, né? Então tem Isso. um hospital lá que atende os indígenas, são essas duas perguntas, mas que foram já conversadas aí no caminhar. Sim. A gente está chegando Tem a um. 50. A gente está chegando a 50 minutos, gente. Aí a gente quer saber se vocês têm mais alguma pergunta. Eu vou deixar o GG falar o que ele tem aqui. E aí, se tiver alguma pergunta, a gente vai responder. Se não, eu vou orar pelo GG, pela Loenes, pelo projeto. Depois ele vai orar por nós para a gente terminar. Mas pode falar, GG. Eu te cortei. Só queria avisar Não, o pessoal para fazer pergunta se quiser. não, em relação ao hospital, o hospital chama Hospital Indígena Porta da Esperança. Se Uhum. você entrar na internet e colocar ali, você vai. Acho que no Facebook também tem no site. Você procura no Google e você vai ver as informações. Só um alerta em relação a essa questão do hospital. Às vezes as pessoas lançam algumas campanhas, o hospital está precisando disso e daquilo. Mas tem muita coisa que é sem autorização, né? Da diretoria do hospital e da diretoria da missão.
Então, faço igual algumas irmãs da SAF no Rio fizeram. Me procuraram e perguntaram, isso aqui procede? Porque é melhor para vocês evitarem evitar de ser enganado, né? Que pode acontecer, pessoas que não têm vínculo nenhum com o hospital, viu que houve um cartaz ali que fazendo uma campanha de um mês atrás e joga aquele cartaz de novo, né? Mais duas perguntas que foram colocadas aí, que até também já foram Gente dos respondidas. cuidados, Você até sobre respondeu, os né? Que cuidados, pelo caso da Loene, você tem buscado aí sempre os cuidados. ficar mais cuidado. Álcool e máscara. Não pode faltar. Né? E o Josué está fazendo exatamente aquela pergunta que eu te fiz, né? Se tem faltado Uhum. alguma coisa, se tem sido prejudicado aí o seu sustento, né? E graças a Deus o GG falou que, né, Deus tem suprido e Deus tem abençoado, mas a gente continua convidando quem quiser contribuir aí com o projeto e com a vida deles, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal, antes da gente orar? Vamos esperar que ele costuma dar um delayzinho. Eu falo aqui, aí a pessoa vai ver depois de uns 20, 30 segundos lá, né? Acontece mais ou menos isso aí. Aí é interessante quando você está dando aula, aí você fala isso, você fala, ninguém tem pergunta. Aí você começou o teu argumento, o pessoal tá mandando pergunta Ah, porque eles viram você falar aquilo há um tempo atrás. eu estava dando aula presencial aqui, eu dou aula no Instituto Aham, de capelania, aconselhamento bíblico, né? aham. No contexto de hospital, né? E a apicultura. Então, às vezes você fala assim, 45 minutos de aula, aí você fala, tem pergunta, gente? Não, aí vai. Aí chega acabou a aula, que você tá indo embora da sala, e eles, ô, vem cá, como é que é esse negócio aqui? Que eu não entendi. Aí você põe a mão na cabeça, aí, vou lá, vamos de novo. É, Viu? Mas acontece. beleza. Vamos orar então? Gente, eu vou orar Então, vamos lá. primeiro pelo GG, pela Loenes, pelo projeto deles, né? Pela família deles. E depois eu vou pedir o GG para orar por nós, pela Sexta Igreja, né? Orar pelo nosso trabalho aqui, pelos irmãos da igreja. Graças a Deus, a nossa igreja teve caso de suspeita, mas até agora nada confirmado também em relação ao coronavírus. Deus tem cuidado de nós. Nosso bairro, São Pedro, de um modo geral, não aparece nem nas estatísticas assim da cidade. Deus tem sido muito generoso com a gente. Amém. É um Glória a motivo para a Deus. gente glorificar o Senhor também. Então vamos orar, pessoal. Você que está aí na sua casa, se una a gente também em oração. Né? Se você estiver distraído com outra coisa, dá uma paradinha aí, fecha os seus olhos para você orar com a gente. Com toda a reverência nesse momento, que nós estamos falando com o Rei de todo o universo, o Senhor sobre todas as Glória a coisas. Deus. Vamos lá. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos concede o acesso a Aleluia. tecnologias essas que possibilitam que a gente, mesmo à distância, mantenha contatos e conversas com gente querida, com gente amada, como é o caso do GG. Obrigado a Deus, porque nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos informou, mas também nos encorajou através do testemunho dele, das histórias que ele trouxe para nós. E, ó Deus, nós encerramos esse momento aqui com a certeza de que precisamos sempre nos envolver com a obra que o Senhor está fazendo no mundo. Seja, ó Deus, no Mato Grosso do Sul, na China, no Japão, ou seja, em Governador Valadares. Nos abençoe para que te sirvamos a cada dia com o melhor de nós, ó Deus. Oro nesse instante de maneira muito especial pela vida do GG e pela vida da Loenes. O Senhor abençoe, ó Deus, o relacionamento deles, dando, ó Pai, a cada dia paz no coração deles, para entender que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Ó Deus, a medicina diz que a enfermidade não tem reversão, não tem cura, mas se aprover o Senhor, milagres podem acontecer. E a gente ora por um milagre. Ó Deus, que o Senhor faça uma obra sobrenatural na vida da sua filha. Ó Deus, e que o Senhor possa a cada dia nos surpreender, glorificar o teu nome na vida da Loene. Abençoe, ó Deus, a vida do GG como marido, como missionário, como cuidador que ele tem sido.
Ó Pai, que o teu filho seja a cada dia fortalecido pelo Senhor para fazer a obra que o Senhor tem chamado. Entendendo que tanto a esposa quanto o hospital, o instituto, a aldeia, a apicultura, tudo isso é chamado do Senhor para Sim, ele. Pai. Continue o abençoando e cuidando dele em todo o tempo. Abençoe o projeto. Abençoe, ó Deus, a missão Kaiowá. Amém, Pai. Abençoe o hospital, livrando, ó Deus, de todo tipo de ingerência política, de maquinações malignas, para que haja ali, acima de tudo, uma vitória da parte do Senhor e do seu povo. Abençoe a Amém, Senhor. direção do hospital, a direção da missão, abençoe os indígenas e que Jesus seja sempre rei, rei sobre tudo e sobre todos. No nome dele que nós oramos. Amém e amém. Amém, Pai eterno. Vamos orar, né? Ó Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos que nós passamos com os irmãos, Pai. Obrigado. De conversarmos, de estarmos juntos, ó Deus, deles conhecerem a realidade. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Obrigado. porque é essencial a gente estar sempre juntos e unidos, mesmo no momento, ainda mais no momento desses difíceis, ó Pai. Toma em tuas mãos a vida de cada irmão, Senhor Deus, que está nessa live. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor impacte o coração deles, ó Deus, com aquilo que foi dito do teu trabalho, que eles sintam o amor do Senhor, ó Deus, pela obra missionária, e que eles procurem, ó Deus, se gastar, Senhor Deus, nessa obra maravilhosa, Senhor Deus. Que seja no trabalho, em casa, que seja se envolvendo com outros missionários de outros lugares, que o Senhor os abençoe, Senhor Deus. Eu sou muito grato, Pai, pela vida da Sexta Igreja, pela vida do pastor Maico, que o Senhor tem colocado na minha vida e usado eles para cuidar de mim, orando, contribuindo, Senhor Deus, financeiramente. O Senhor tem dedicado, o Senhor tem transformado e mudado muitas vidas, ó Pai. E mostrado à igreja, Senhor Deus, esse interesse por esse trabalho. Muito obrigado pela vida dessa igreja, Pai. Pela vida dos irmãos que têm orado, que têm contribuído, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe ainda mais, que o Senhor supra, ó Deus, em dobro, Pai, por esses irmãos. Eu sei que nesses momentos muitos estão arriscados de perder o emprego ou já perderam, mas eu te peço que o Senhor supra para eles, ó Deus, para as famílias, tudo aquilo que for tirado, que for necessário, Pai. Eu te peço, meu Deus, por isso. Eu te agradeço pelo teu amor maravilhoso em nossas vidas, por nos guardar nesse Covid, ó Pai, nessa pandemia. E eu sou grato ao Senhor, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Pessoal, obrigado, viu, pelas orações. Obrigado aí por estar comigo nessa nossa batalha aí. benção. GG, obrigado pela sua companhia com a gente nessa hora que foi tão boa que passou rapidinho. Quando eu assustei, já estava com 50 minutos. Fica aí então a nossa gratidão a você, nosso abraço para você, Paloenes. E a gente também lembra que essa semana, todos os dias, 18 horas, tem live. Amanhã vai ser com o Pastor Rômulo. O Pastor Rômulo esteve com a gente em outubro passado aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre, e aí, o que a gente pode esperar como igreja depois do coronavírus, se a igreja vai voltar ao normal, se a gente vai ter que redescobrir como ser igreja, se a Bíblia diz alguma coisa acerca disso. Então, essa semana, todo dia às 18 horas tem live, às 20 entra o vídeo no YouTube, para quem quiser assistir lá também. Tá bom? Então, Deus abençoe a vida de cada um que nos acompanhou, a vida do GG, e seguimos firme nessa caminhada durante essa semana. GG, fica com Deus. Pessoal que nos assistiu também, fica com Deus. E se quiserem depois, façam aí mais contatos com o GG, comigo, que o Senhor continue sempre nos sustentando, tá bom? Fica na paz. Amém. Amém. Deus abençoe.